A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo do Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao Evangelho Dominical. Sexto domingo de la Páscoa. E como vocês sabem, estamos ruminando o capítulo 14 do Evangelho segundo São João. E hoje você vai ouvir do versículo 15 ao versículo 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho segundo São João, glória a vós, Senhor. Jesus disse: se me amais, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Ainda um pouco de tempo, e o mundo já não me verá. Vós, porém, me tornareis a ver, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridíssimos, amados irmãos e irmãs, esse evangelho de hoje é muito forte. Muitas pessoas pegam, principalmente os sectários, para falar que Jesus está aqui mandando guardar os 10 mandamentos. O evangelho da semana, durante a semana, no capítulo 15, do versículo 8 ao versículo 17, Jesus vem falando também dos seus mandamentos. E nós ouvimos, no decorrer da semana, que Jesus vai dizer: vós devem guardar, viver os meus mandamentos, como eu vivi os mandamentos de meu Pai. Está no capítulo 15, do versículo 9 ao versículo 11. Perceba que logo nós vamos ver que Jesus foi o único que levou a lei à perfeição. Capítulo 6, versículo 12 de São Mateus. Não penseis que vim abolir a lei. Não, vim levá-la à perfeição. Porque Jesus é Deus. E levar à perfeição, meus irmãos, exige mudança. Existe transformação. Exige muitas coisas além da letra. Ora, São Paulo, na segunda carta aos Coríntios 3, diz que a letra mata. Mas os sectários gostam de ficar apenas na letra. E Jesus, levando a perfeição, ele diz: olha, a imperfeição da lei ficou até João Batista. Lucas 16:16. De agora em diante, é o reino de Deus que é anunciado. Capítulo 7, versículo 4 de Romanos diz: irmãos, vós estáis mortos para essa lei, pelo sacrifício do corpo de Cristo. E onde é que nós encontramos o corpo de Cristo? Na missa, na nova e eterna aliança. É ali a prova viva de que a lei morreu para nós. De que nós vivemos agora o reino
de Deus. Essa lei não levou ninguém à perfeição. Essa lei veterotestamentária não colocou ninguém no céu. Todos estavam lá, detidos no cárcere. Uma lei imperfeita. Uma lei que não salva, mas uma lei que condena. Por isso jogaram Maria Madalena aos pés de Jesus. Mestre, tais mulheres apanhadas em adultério devem ser apedrejadas conforme a lei. Lei de morte. São Paulo disse, antes dessa lei eu vivia em paz. Mas depois que conheci essa lei, nunca mais tive paz. Porque ela apontava me condenando, me destruindo. E agora nós temos a lei da fé. Não mais a lei da letra. Gálatas 3. A partir do versículo 3 vai dizer isso. Também Gálatas 5, a partir do versículo 1. É em Cristo que somos novas criaturas, não em uma lei morta, mosaica, dada por intermédios de anjos. Colossenses capítulo 2, versículo 16. Foi dada por anjos. Aí vem aqui os sectários das seitas dos últimos dias e diz: foi Deus que deu essa lei. Veja, são mais sábios do que o apóstolo Paulo. Paulo diz que essa lei foi promulgada, ou seja, foi dada por anjos. E não levou ninguém à perfeição. Quem entrou no céu antes de Jesus? Ninguém. São Pedro diz, estavam todos no cárcere. Todos presos. Esperando Cristo. Esperando a redenção. Tudo está consumado na cruz do Calvário, morre a lei. Nasce uma nova. Irmão Fábio, seja específico, dê exemplos. Exemplo, sim. Exemplo, a circuncisão. Ah, o sábado não pode ser tirado. Ele é maior do que Jesus, gritam os sectários das seitas judaizantes. Porque Deus disse que era eterno, aliás, que era para sempre. Espera aí. Mas Deus disse no Gênesis que a circuncisão também era para sempre. Veja. No entanto, o primeiro concílio de Jerusalém ficou decretado: não precisa circuncidar ninguém, porque agora é o batismo. Esses sectários que diz que vive a lei, que guarda o sábado, isso e aquilo. Nós vimos Jesus violando o sábado, mataram Jesus, João 5,17, por causa do sábado, porque violava o sábado. Esses sectários, eles não conhecem Gálatas 3,3, que diz que para observar a lei é necessário ser circuncidado. Eu não conheço esses sectários. Não é essas seitas passaram pela circuncisão, não. Mas isso é apenas uma carapaça do Satanás, de seitas dele. Meus irmãos, o cerne de tudo isso que nós vemos é a nova aliança com a Virgem Maria. Deus juntou todas as suas graças e deu um nome às suas graças: Maria. E Satanás, vocês sabem que ele é o rei da inveja, né? Ele é invejoso. E ele inveja tanto a Deus que ele disse: olha, ora, o homem lá de cima juntou todas as graças e chamou de Maria. Eu vou fazer uma também. O capeta pegou todas as suas mentiras, falcatruas e artimanhas e chamou de protestantismo. Adulteradores de Bíblia. Deturpadores de Bíblia. Porque esses mandamentos que esse evangelho fala hoje é os mandamentos de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. E aí ele vem dizer, vejam só: vós sereis meus amigos se fizer o que eu mando. Olha só. E ele vai dizer: ninguém tem maior amor do que aquele que dará a vida por seus amigos. Está no 15:13 do Evangelho segundo São João. Dar a vida, como os santos deram a vida. Paulo foi o primeiro a dar. Os apóstolos, Pedro,
Os 32 primeiros papas deram a vida pela igreja. São Paulo em Colossenses 1:24 diz: o que faltou às tribulações de Cristo completo na minha carne pelo seu corpo, que é a igreja. Deu a vida pela igreja. E quem é a igreja? Física somos nós, pelo batismo. Somos a igreja física. E São Paulo estava derramando seu sangue em libação por essa igreja. E agora aparece esses desordenados, uma Bíblia castrada debaixo do sovaco, adulterada, mentindo. E aí os católicos seguem esses falsos ensinamentos, esses falsos mestres. Segundo de Timóteo 4:3 diz que os católicos vão sentir cócegas nos ouvidos para ouvir os falsos mestres, e assim endurecerão seus corações para a verdadeira sã doutrina que nos salva. Guarde os meus mandamentos como eu guardei os de meu Pai. Jesus disse: eu não vim abolir, mas levou-la à perfeição. Jesus foi o único, sem pecado, que cumpriu toda a lei. Veja, eles disseram assim: não é sobre este homem que fala a lei? E quando Jesus diz tudo está consumado na cruz do Calvário, lá está encravada essa lei. Morre a lei. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ali Jesus está dizendo: eu sou maior do que a lei. Lá a lei manda, Senhor, apedrejar tais mulheres apanhadas em adultério. E eu sei que tu és um mestre, eu sei que tu és o cumpridor. Que dizes tu? Sobre isso Jesus diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ah, eu pagaria caro para estar ali olhando a cara daquele sujeito. Daqueles adventistas do sétimo dia, eles mesmos que estavam ali, jeovalistas e outras seitas judaizantes. Caramuxa. Jesus violando o sábado e eles de caramuxa. É o que nós vemos. O pior cego é aquele que não quer enxergar, e o pior surdo é aquele que não quer ouvir a verdade. Mas a mentira só dura até enquanto a verdade não chega. Meus irmãos, verdade é que os mandamentos de Jesus é para ser posto em prática. Aqueles antigos, veterotestamentários, que eram 7, mas os tradutores da Bíblia numeraram em 10, eram 7. Por isso, 24:16 de Provérbio diz: o justo cai 7 vezes, mas se ergue, porque era 7. Mestre, quantas vezes devo perdoar meu irmão se pecar no dia contra mim? Até 7 vezes? Veja, porque era 7 os mandamentos. Não te digo 7, mas 7 vezes não sei lá quanto, que até esqueci. 70 vezes 7 está dizendo ali minha amada esposa, passando aqui o cheiro nesse momento do almoço, né? Gravando aqui no sábado o Evangelho Dominical. Que graça! Imagine como é que está a barriga uma hora dessa com fome, um cheiro desse passando aqui no meu nariz. Meus irmãos, bom domingo a todos. Santa Missa para todos, guardemos os mandamentos de Cristo. Sabe qual é o mandamento de Cristo que duvida a adventista colocar em prática, mas eu e você colocamos? Filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. Vê se eles assumem a Virgem Maria como mãe deles? Não, porque Satanás não tem mãe. Outro mandamento de Cristo: quem come da minha carne, bebe meu sangue, tem vida eterna. Vê? Os sacramentos são mandamentos da nova aliança. São mandamentos na vida de nós cristãos, que sem eles não vamos entrar no céu. Quem come da minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna. Não. Quem comeu o símbolo, quem comeu a representação, quem comeu o pão de padaria, gaieta com Coca-Cola e por aí vai. Bolacha, né? Pensei que eu estava aqui, eu lembro do meu professor de Bíblia para Lestor dizer que bolacha com Coca-Cola não significa absolutamente nada de nada. Mas certeza é, meus irmãos, que nós conhecemos a verdade e vamos instruir os nossos. Levar a verdade para eles enquanto há tempo. Porque estamos no tempo das cabeças que estão endurecendo e os corações ficando duros para a sã doutrina. Quando se pega sobre confissão, aí você vê as pernas da cadeira gemer, outro olhar para o outro, conversar, parece que estão cutucando ali com um ferrão, né? Sujeito, parece que tem um negócio ali, parece que a cadeira tem formiga. Quando se fala da confissão é assim. Mas vamos que vamos, meus irmãos, não vamos desistir não. Eu por aqui para as redes sociais, minha esposa no olho a olho, como diz o outro,
e assim vamos evangelizando. Deus abençoe vocês. Santa Missa para todos, bom domingo a todos. Já falei demais. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem. Salve, minha amada esposa. Amém.